Aleluia. Agora chega bem perto dele e fala para ele assim: oh glórias. Deus é bom. Aleluia. Gênesis capítulo 21. Aleluia. Gênesis capítulo 21, do versículo 14c até o versículo 20a. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14c até o 20a. Isso parece endereço aqui na Alemanha, né? No Brasil, minha casa é número 1230, aqui não, aqui é número 1A. Falei, gente, que endereço é esse? Aleluia, glória a Deus, amém. Quem conseguiu achar, dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. E Agar se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beersheba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. E sentado ali perto, começou a chorar. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado que tu és um Deus vivo. Santo é teu nome. Senhor, precisamos de uma palavra viva, Senhor, vinda do trono, Senhor Deus, do teu altar. Pai, em nome de Jesus, tira, Pai, toda angústia, todo medo, Pai. Tira tudo aquilo que nos afasta, a começar em mim, Pai. Toda afronta, Pai, todo orgulho. Toda vez que esquecemos que é só a tua graça, Pai. Vem tu direcionando, Pai, te glorificamos, Pai. E em nome de Jesus, todo demônio enviado, todo trabalho feito, toda afronta do inferno, repreendemos em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, Pai. Proclamamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. O meu neto, estávamos indo nas montanhas, estávamos essa semana lá. Minha esposa gosta de subir as montanhas, eu gosto de olhar as montanhas. E estávamos lá e tinha dois policiais. E meu neto falou, vô, posso tirar uma foto com eles? Aí ele foi perguntar para os policiais, eles não entenderam direito. Eu falei, moço, ele ficou muito honrado e ele queria tirar uma foto com vocês. Pode? Os dois policiais ficaram tão emocionados. Eu me lembrei da época que nós começamos a igreja, tinha várias pessoas aqui ilegais. Eu lembro um dia entrou um amigo meu, ele era policial, entrou por aquela porta. Quando ele chegou na frente, não tinha mais ninguém na igreja, todo mundo tinha picado a mula. E o policial falou, que bom, poxa, que esse seu neto gosta de tirar foto com o policial. Em geral, o pessoal gosta de fugir do policial. Mas Deus, quando Ele faz uma obra, nós somos assim com Deus. Quando estamos bem com Deus, queremos estar perto de Deus. Eu ainda sou... A Bíblia relata aqui uma situação muito primitiva. Eu venho de um contexto muito primitivo. Eu, quando nasci lá no sítio, meu pai tinha um sítio, tinha criação de gado leiteiro. Na época não tinha banheiro, tinha casinha. Alguém conhece esse termo, casinha? Amém? Não tinha luz, ficava 10 metros da nossa casa, assim. Era horrível. Quando estava frio, na época não existia papel higiênico. E era tudo escuro. Eu lembro uma vez, eu inventei de assustar minha irmã, porque era muito escuro, gente. E era muito frio, eu sei que ela saiu, e eu e meu irmão tivemos a ideia de assustar nossa irmã. Só que o susto foi tão grande que ela começou a gritar e não conseguia desligar aquele negócio. Ela gritava, eu falei, irmã, calma, quieto, sou eu, senão o pai vem. E o pai veio com cinturão de ouro, aleluia. Nunca apanhei tanto na minha vida. E a gente também não tinha água encanada, era poço. Não sei quem lembra, tinha um poço em casa, era 11 metros o poço. Meu pai tinha 20 vacas que a gente tinha que tirar leite, de manhã cedo, 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E essas vacas tinham que receber água. Então, se tinha que tirar do poço a água, tinha que levar. E a gente também não tinha chuveiro, tinha banheira. Meu pai tinha 10 filhos. E era uma banheira por semana. Eu era o 8º filho. Quando eu chegava na vez, aquela bacia já parecia o cercado de Brumadinho ali, né? Aquela água barrenta ali e tal. E a gente, na época, daí, de repente, quando tinha 18 anos, veio a ducha de balde. Quem conhece ducha de balde? Se colocava, esquentava a água, colocava dentro, você ligava a torneira, só que minha mãe inventou que uma ducha era para dar para todos os fios. Quer dizer, você passava correndo por aquela ducha. A gente não tinha os aparelhos que nós hoje temos, máquina de lavar. Minha esposa não tinha também condução praticamente. Para ir para a escola, era a pé. A minha esposa era luxo, ela tinha um cavalo, ela ia de cavalo para o colégio. Aleluia! E quando chovia, irmão, eles não tinham luz, não tinha luz elétrica. Você não tinha máquina de lavar, você tinha uma tábua
que você esfregava a roupa. Quem ainda lavou assim roupa? Tem alguém aqui que lavou roupa assim, esfregando? E aí os modernos, eles tinham uma alavanca de roupa, não sei se você conhece, era uma meia-lua assim, embaixo era abaulado, a parte de cima também, aí você ficava lavando a roupa. Então o teu dia inteiro é desgaste em questão do trabalho do dia a dia, que hoje em dia todos os aparelhos fazem isso. Na época a gente tinha um piso, que era aquela cera vermelha, como é que chamava aquele negócio? Você tinha aquela, conhece aquele não era enceradeira, era um bicho pesado que se puxava, não era enceradeira aquilo, né? Como é que chama? Aquele escovão, gente. E aquele piso, chão pisado, né? Vermelho. Aí você tinha, irmão, era só a graça de Deus. Você ficava o dia todo, as vacas ficavam dentro, aí você tinha que cuidar, você tinha que tirar esterco, tinha tanta coisa para fazer. E eu lembro quando eu chegava no colégio, eu sentava na carteira, o pessoal se afastava de mim. Eu falava, né? Ele falava, teu pai tem criação de gado? Eu falei, como é que vocês sabiam? Né? Depois de tirar leite e tirar esterco, né? A gente vai para o colégio e estranha quando o sensor nasal do colega fica funcionando. A Bíblia relata aqui uma situação muito primitiva. Essa situação aqui foi causada, a Bíblia fala que Deus tinha um chamado na vida de Abraão, falou, Abraão, eu vou dar filhos para você. E imagina a esposa dele na expectativa e ele esperando, com 75 anos, e ele dizendo, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. E ele dizendo, vou ter um filho. A esposa falou, para com isso, para com isso. Pega a empregada, vamos ter um filho com ela que eu tenho a minha paz. E ela não sabia que o propósito de Deus na vida deles era deles realmente serem abençoados. E a Bíblia relata que essa empregada chamada Agar, ela tem um filho e a Bíblia relata de que ela tem um encontro com Deus. E nós lemos aqui, sentada ali perto, começou a chorar. Agar já tinha uma história com Deus. Alguns anos atrás, quando ela ficou grávida, ela teve uma rixa com a patroa. Você conhece isso? Já teve uma vez uma rixa com a patroa? Agar era uma pessoa pacífica. Não era briguenta. A Bíblia nos adverte sobre pessoas briguentas. O escritor dos Provérbios fala, melhor é morar numa terra deserta do que com uma pessoa rixosa, iracunda, briguenta, geniosa, resmungona, reclamadora, briguenta, insatisfeita, ranhenta. Irmão, quer dizer para você, crente não é ranhento, crente não é briguento, crente não é reclamão. Se você tem uma mania de brigar com sua esposa, com seu marido, vem para a oração da manhã. Eu te garanto, em 777 dias você fica livre desse negócio. Não pode, irmão. E a Bíblia nos relata de que essa mulher ela é humilhada, mas ela traz a sua humilhação para Deus e não para as pessoas que estão em sua volta. Como é maravilhoso quando temos o padrão de Deus. E a Bíblia fala no versículo 17, e Deus ouviu o choro. Isso é uma coisa que eu gostaria de dizer para você, Deus ouve teu choro, irmão. Deus ouve o choro, irmã, Deus ouve teu choro. E essa madame, ela já tinha uma história com Deus. Quando nós olhamos atrás, nós vemos no capítulo 16, ali já foi a primeira desandada. A Bíblia fala no versículo 16, o nascimento de Ismael, Deus tem uma promessa, e a patroa dela, Sara, era uma mulher de Deus, mas era uma mulher difícil para as empregadas. E ela humilha Agar. E Agar diz, não preciso disso. E ela vai embora. Chorando, ela vai embora. E a Bíblia diz no versículo 6 de Gênesis 16, então Sarai tanto maltratou Agar que essa acabou fugindo. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte do deserto, a caminho de Sur. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Ela já tinha tido uma história com Deus. As duas vezes que Agar teve uma história, um encontro com Deus, foi o momento de maior depressão, o momento de maior angústia, o momento de maior desespero, o momento de maior depressão, o momento de vontade de...
Foi o pior momento da vida dela, mas na verdade foi o melhor momento. Foi o momento em que ela teve encontro com Deus que ela não teria se ela não tivesse andado nesse vale. Quando ela foge a primeira vez, Deus encontra ela. Quando ela foge a segunda vez, Deus encontra ela. E a Bíblia diz que Deus encontrou ela na fonte. A segunda vez, quando Deus encontra ela, a Bíblia relata, a partir do versículo 15, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto. Toda a história tem a ver com água. Jesus fala em João 7, versículo 36, 37, 38, se creres conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O salmista fala no Salmo capítulo 1, que é como uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá fruto ao seu tempo, e tudo que fizer dará certo. E aqui essa mulher desesperada, ela já tinha fugido uma vez, e Deus falou, volta. Isso também tem sentido profético para Israel. Essa vez, Deus fala para Abraão, olha, quando dá essa discussão, quando nasce Isaac, Sara fica com ciúmes, porque Ismael é bem tratado e Isaac não. E ela quer mandar embora a Hagar. Abraão fala não, Deus fala deixa ela. Aí Deus fala um versículo muito difícil na Bíblia, um dos versículos mais difíceis para mim na Bíblia. Ele fala assim, Abraão, tudo que tua esposa disser, faça. Esse versículo é muito complicado para nós homens. Tudo que a tua esposa disser, faça. E a esposa diz, manda ela embora. E foi profético, porque o filho da escrava não podia herdar as promessas do filho prometido. Assim como Moisés não podia entrar na terra prometida, porque Moisés era a lei não podia entrar na terra prometida, tinha que ser Josué, é Jesus, é a libertação, é a terra de Canaã. E aqui, a Bíblia nos relata, eu fico empolgado quando eu vejo aqui, não posso ver o menino sentada ali perto, começou a chorar. Você conhece o momento que você não tem vontade, não tem força para fazer nada? A gente que vem lá da terra de Santa Cruz, a gente é especialista em chorar, não é verdade? A minha mãe dizia, Teodora, por que você não estuda antes da prova do que chorar depois de levar nota ruim? Mas a gente é bom em chorar, aí você chora, a gente, às vezes nem sabe por que está chorando, né? Às vezes tem as vontades, tem os dias, não dá certo, o irmão olhou para você torto, aquela flor não deu certo, aquele bolo caiu, aquela carne não deu certo, o pessoal, você falou, passa lá em casa, e eles vieram, oh glórias, aleluia. E vem aquele desespero, e você não sabe o que fazer, e você chora. E a Bíblia diz aqui, a coisa era séria, porque ela tinha a ver com a morte do filho, e ela chora. E novamente, a solução é Deus. Irmão, só existe uma verdadeira solução, é falar com Deus. E nesse momento de desespero, a Bíblia relata, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chegou a Agar e disse, o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Levanta o menino. Toma pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Na época, quando eu era pequeno, uma fonte de água era muito importante. E a Bíblia mostra que todo lugar onde o povo de Deus ia mostrando fontes, ia mostrando rios, ia mostrando lagos, os homens de Deus iam fazendo poços, iam providenciando para ter água. Moisés, ele bate na pedra, vem água da rocha. Deus, ele sempre providencia água, profeticamente aquilo que Jesus faz nas nossas vidas. E a Bíblia relata de que Jesus fala para ela, quando veio o anjo do Senhor, Deus fala para ela assim, olha, não tenha medo, levanta, toma o menino pela mão, porque eu sou com ele. Primeira coisa, olha, não tenha medo. Para com isso. Para de ficar pensando que não vai dar certo, que vai acontecer, que vai ter guerra, que o mundo está acabando, que o teu filho não vai nem chegar ali. Para com isso. Creia na palavra de Deus. Deus é fiel. Ele fala, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Mas estamos quase no final, estou começando a Terceira Guerra Mundial. Irmão, eu tenho um vizinho que já está começando a 20ª Guerra Mundial. Quantas vezes ele já, desde pequeno, ele falava, está vindo agora sim, agora são os russos, depois eram os chineses, depois eram os muçulmanos, depois eram os países do norte. Em vez de falar do amor de Deus, só fala sobre trágica apocalíptica. Irmão, nós temos a melhor palavra de Deus, é de consolo. Deus fala, olha, não chora, tem bom ânimo, levanta.
Eu detestava quando a minha mãe falava isso para mim. Eu sou uma pessoa muito estável. Quando eu estou em pé, eu fico em pé até a madrugada dentro. Agora, quando eu estou dormindo, para levantar, tirar esse cabra da horizontal para vertical, minha mãe tinha muito trabalho. Ainda tem umas cicatrizinhas hoje disso. Porque levantar não é do homem, levantar é de Deus. E levantar você tem que se decidir. Principalmente se você passou muita dificuldade na sua vida, você tem espírito de rejeição muito forte, a gente tem dificuldade de levantar. Porque a gente quer aproveitar. Finalmente agora eu posso aproveitar. Jesus fala para ela, olha, a Bíblia usa o termo anjo do Senhor, que seria o Senhor Jesus. E o anjo diz, olha, levanta-te, toma teu filho pela mão. Eu vou estar com ele. Deus está com ele, mas você vai educar. Deus vai proteger, mas você vai cuidar. Deus vai colocar a sua mão, mas você vai colocar limites. Você vai dizer, olha, não pode. Deus vai ser pai, mas você vai ser chato. Irmão, não tenha medo de ser chato com os seus filhos. Seja chato. Eu lembro quando meus filhos eram adolescentes, em toda festa eu ia. Quantas vezes eu tirei da festa, levei para casa. Meu filho falava assim, pai, você não é meu amigo. Eu falei, amigo você tem muito, pai você só tem um, vem cá agora. Irmão, quando nós sabemos que Deus é conosco, nós usamos o padrão de Deus e sabemos que Deus vai honrar a sua palavra. E ele fala para essa mulher, ele fala, olha, eu estarei com ele. E a Bíblia é interessante, ela diz assim, não tenha medo, Deus ouviu o choro, levanta o menino, toma pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Irmão, tem muito crente que não vê os olhos abertos, não vê as fontes, não vê a fonte que Deus tem colocado, não vê a comunhão que você tem com os irmãos, não vê a palavra de Deus que Deus tem dado, não tem o tempo de oração, não tem o tempo de busca da palavra. Tanto tempo Agar estava abençoada e ela não teve encontro com Deus, até que aconteceu essa bagunça. E nesse choro desesperado, Deus veio ao encontro dela. 2 vezes ela teve encontro pessoal com Deus. Um encontro físico. Um encontro biológico. Deus aparece para ela. Existe coisa melhor da nossa vida que Deus aparecer? É melhor você com um problema grande tendo encontro com Deus do que você abençoado com milhões e nunca ouvir a voz de Deus. É melhor você estar num momento de dificuldade, mas ouvir a Deus, porque você vai lembrar que Deus estava naquele momento. E ela 2 vezes tem esse encontro, nos momentos mais trágicos, quando ele está no vale da sombra da morte, Deus é com ela. E a Bíblia relata que Deus ele encontra. E de repente tem um poço do lado, irmão, todo lugar em que Deus está tem água. Todo lugar que Deus aparece tem uma fonte. Todo lugar que Deus aparece tem rios de água viva fluindo do altar de Deus. A água, ela não procura onde, sim, onde Deus está água. Está água viva. E Deus ele começa a operar. A Bíblia foi lá, encheu a água de vasilhas e deu de beber ao menino. E versículo 20, e Deus era com o menino. A mãe orava, e Deus era com o menino. Abraão orava, e Deus era com Ló. Quando você está na presença de Deus, Deus cuida daqueles que são seus. Deus cuida daqueles que você tem orado. Deus traz aqueles. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus ele tem uma obra maravilhosa. E muitas vezes nós esquecemos. Esquecemos do padrão de Deus. Esquecemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus ele quer operar nas nossas vidas. Deus, quando ele começa a fazer obra, ele faz a obra. Agar viveu uma época em que as mulheres eram ainda muito discriminadas. Eu pensei, são agora 3.800 anos que isso passou. Hoje em dia as mulheres não são mais discriminadas. Estava um dia na igreja, uma irmã pregou aqui, e chegou um homem todo bonito, falou, pastor, como é que pode uma mulher pisar aqui no púlpito? E depois que fui batizado no Espírito Santo, Deus me dá alguns dons de conhecer algumas características da pessoa. Quando Deus mostra um pecado, nunca é para acusar, é para dar oportunidade para a pessoa se arrepender. Eu falei para ele, olha, uma mulher pregar na igreja é questão de liturgia. Agora, regularmente, você ter uma relação sexual com uma mulher fora do seu casamento, isso é pecado. Ele olhou para mim assim, falou, pastor, quem contou para você? Eu falei, ninguém contou. Mas eu aprendi uma coisa. Pessoa que tem espírito de acusação tem um espírito iracundo. Eu lembro um outro irmão, um dia, estávamos
vendo e tinha uma pregadora bem famosa, e ele falou, não, porque a Bíblia fala, porque mulher não pode pregar, porque isso, aquilo, assim. Eu olhei nos olhos dele e falei, olha, mulher pregar tem algumas doutrinas, agora bater na esposa não é de Deus. Eu falei, pessoa iracunda que bate na mulher, me perdoa. Mas como é que pode uma pessoa dessas falar sobre mulher que prega? Ele começou a ficar, falou, pastor, que é isso? De vez em quando eu tenho esse acesso. Eu falei, não pode ter, não existe isso. Não existe isso. Lá no Brasil chamaria Delegacia da Mulher. Nós tínhamos lá, no bairro que eu morava, uma Delegacia da Mulher. Era muito boa, não sei se ainda existe isso. E essa mulher, eu não sei o que ela fazia, mas os homens passavam uma noite lá, eles nunca mais faziam qualquer coisa com a mulher. Eu vejo muito hoje, nós, principalmente, eu vejo que quando uma pessoa, ela discrimina, Deus não nos chamou para ser fiscais do presidente, fiscais, Deus nos chamou para proclamar o evangelho, e não para falar sobre aquela denominação. Em todo lugar existe uma diferença de crença, de liturgia, de ritual. Nós fomos chamados para falar do amor de Deus. Chegou um outro irmão e falou, olha, essa irmã está pregando porque mulher pode. Eu falei, olha, desde que eu vi uma jumenta pregar na Bíblia, eu acho que eu também posso pregar, eu acho que você também pode. Eu olhei para ele e fala para mim assim, nós somos jumentos de Jesus. Ele falou, está amarrado. Eu falei, então, e por que então discriminar uma pessoa que está pregando? É tão maravilhoso você ver Deus usando uma pessoa para falar do amor. E ele falou para mim, olha, pastor, isso não existe na Bíblia. Eu falei, meu filho, vamos abrir junto a Bíbliazinha aqui? A Bíblia relata, se você abrir o texto, existem vários textos maravilhosos na Bíblia, e a Bíblia relata em Juízes uma história interessante de Débora. A Bíblia fala, Débora era juíza em Israel, era esposa de Lapidode, era juíza e era profetisa. E ela tinha o seu juizado debaixo da palmeira da Débora, entre o Ramá e Betel. E os israelitas vinham todos até ela para obter dela a justiça, porque saía a sabedoria dela. Isso há 3.200 anos atrás. São os únicos 2 juízes que não foram apenas juízes, mas tinham um cargo adicional. Eram também profeta. Samuel era juiz, era profeta e era sacerdote. E Débora era juíza e era também profeta. E ela era usada poderosamente para Deus, por Deus. E nós muitas vezes, essa discriminação Agar, além disso, ainda ela era escrava. Então ela tinha tudo aquilo que nenhuma pessoa de dignidade gostaria de ser humilhada. Mas muitas vezes é necessário nós passarmos por humilhação para que Deus possa lapidar-nos. A gente que vem da terra tupiniquim, a gente começa a ganhar bem aqui, a gente tem complexo de madamo. Madamo é bom, né? A gente quer usufruir, eu quero ganhar mais, eu quero curtir, eu ainda quero um dia, ainda vou estar lá, ver ainda na Torre de Eiffel. A gente tem tantos sonhos, mas você sabe quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Você sabe quantas vezes Deus quer contar com você, para você falar do amor de Deus, para você abrir a sua boca? Mas nós só conseguimos, eu lembro de uma irmã, eu falei para ela, você tem um chamado evangelístico. Ela falou, não, pastor, agora tenho meus filhos. E um dia ela foi acometida de um câncer. Ela morava na cidade de Augsburg, e ela chegou no hospital. Quando eu visitei ela, o pessoal do quarto dela já tinha se convertido. Ela evangelizou todos. Ela falou, pastor, em um dia evangelizei mais do que meus 25 anos de vida. Eu falei, às vezes Deus, Ele permite que a gente passe pelo vale para saber que aquilo que a gente experimenta no vale, o encontro com Deus, nós precisamos aprender a buscar primeiro o reino de Deus. E a Bíblia relata, eu fico empolgado quando eu olho a Bíblia, e Ele quer que nós andemos para isso. Nós precisamos andar na presença de Deus. Em Isaías 50, ele diz, o Senhor me deu uma língua de instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs cedo, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como um discípulo. E para que nós possamos andar na presença de Deus, precisamos das 4 letras mais importantes do alfabeto, que são obedecer. E principalmente a gente que vive no mundo moderno, nós não temos nossos músculos espirituais exercitados. Porque a gente não passa pelo vale, a gente não é perseguido, a gente não vive com traumas de uma jurisdição, de um país ditatório, de ser perseguido, de ter problemas de um governo que te persegue, de sermos perseguidos como crentes, de não termos vestimenta, não termos o que comer. Nós somos muito mimados. E como mimados, nós planejamos qual é o teu maior sonho.
que toda a Alemanha se converta, ou que você conheça aquele moreno alto e sensual, maravilhoso, com o qual você terá filhos lindos de olhos azuis. Qual é o nosso sonho? Nós temos o sonho de Deus? Ou nossos sonhos são os sonhos como todo humano tem? A Bíblia ela tem um padrão aqui, eu acho lindo quando vejo. O padrão de Jesus é outro, nós somos servos de Deus. Em Isaías 50, ele fala no versículo 6, ofereci minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingaram e cuspiram no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, porque o meu defensor está comigo. Aleluia. Mas nós não queremos ser humilhados, mas sem humilhação não há crescimento, sem sofrimento não há sabedoria. Sem desafios não há evangelismo. Nós precisamos permitir Deus dirigir as nossas vidas. Mas nós não precisamos de Deus. Quando você tem uma dor, você pega uma aspirina. Quando a coisa complica, você pega um ibuprofeno. Em último caso, você liga para o médico. E quando a coisa está má, você lembra, bem que eu podia orar. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Quando permitimos Deus... E Ele quer ser rio de água viva. O salmista fala no Salmo 104, 10, tu fazes surgir nascentes nos vales, e os rios correm entre os montes, da sua água bebem todos os animais, com ela os jumentos selvagens matem a sede. Nas margens dos rios os pássaros fazem seus ninos, e cantam entre os galhos das árvores, graças às fontes de água. Qual é a fonte da qual você tem bebido? Muitas vezes nós esquecemos, o salmista ele fala no Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, procura estar na Tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem águas, como a corça anseia pelas águas. Qual é a sensação? Nós esquecemos Deus, nós temos nossos próprios planos. E principalmente a gente que vem da terra tupiniquim, a gente tem planos maravilhosos. Quero passar um tempo no Brasil, quero passar um tempo de férias, A gente não pergunta para Deus, fala, Deus, agora estou viajando, me abençoa. Se perguntou para Deus sobre o relacionamento, perguntou para Deus sobre deixar esse emprego, perguntou a Deus a respeito daquilo que quer fazer com tua esposa. Pergunta para Deus. Muitas vezes nós não perguntamos para Deus, nós fugimos, e aí estamos na situação de Agar. E a Bíblia diz que Agar, ela chora. Deus ele tem um propósito. Quando nós permitimos Deus operar nas nossas vidas, Ele começa a mudar a situação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Antes de Deus abrir os olhos, ela viu a morte. Antes de Deus abrir os olhos, ela viu o desespero. Antes de Deus abrir os olhos, ela viu a sua patroa como uma pessoa, uma megera, uma pessoa que afronta. Antes de Deus abrir os olhos, ela começou a chorar. Antes de Deus abrir os olhos, ela não sabia o que ia acontecer. Antes de Deus abrir os olhos, ela sentou. Antes de Deus abrir os olhos, ela falou, eu quero que o mundo se arrebente. A Bíblia diz, então Deus lhe abriu os olhos. Sabe, irmão? Muitos de nós andamos de olhos fechados. A gente quer fazer aquilo que quer. A gente anda pela emoção, tadinho da nossa esposa, do nosso marido, do nosso cunhado, do nosso vizinho. Porque nós queremos ser felizes. E nós esquecemos do padrão de Deus. E Deus, Ele quer operar nas nossas vidas. Quando Deus... E eu fico incrível como a Bíblia diz que Deus era com esse moço. E a Bíblia relata de que ela se pôs a caminho, ficou vagando pelo deserto de Berseba, sem saber para onde ia. Sabe que às vezes não é nossa história? A gente vagando, a gente quer isso, quer aquilo, quer pouco disso, quer pouco daquilo. Eu lembro de um irmão, ele era muito rico, fomos fazer enterro. Quando chegamos no enterro, estava todo mundo simples, todos os irmãos reunidos, todos em paz. E eu falei, como é que fica a herança? Não, ele não tem herança. Nós decidimos como família, tinha um projeto que a igreja deles tinha, nós doamos tudo para esse projeto. Não tem herança nenhuma, a herança nossa é do Senhor. O que eu deixo aqui é só aquilo que Deus me deu, aquilo que nós ganhamos, eles podem ganhar também. Foi tão maravilhoso aquele enterro. Alguns dias depois morreu uma pessoa muito conhecida, tinha um negócio muito grande. Não era nem tão rico como esse, mas deixou uma herança para 4 filhos. Até hoje os 4 filhos não se falam. Por causa da herança. Quando nós esquecemos que a nossa maior herança é não aquilo que temos, mas aquilo que somos. Não é os bens angariados na terra, e se são os bens do céu.
Quando descobrimos que o palanque vertical da cruz é maior que o horizontal. Quando Agar descobriu que Deus era com ela. Quando Deus promete aqueles 12 príncipes que seriam descendentes do seu filho. Quando Deus diz, olha, você vai dar o nome para ele de Ismael. Quando Deus olha para ela e diz, olha, eu sou Deus que vê. Deus vê. Ele vê seu desespero, ele vê a luta, ele vê a angústia. Mas ele tem saudade de você. Jesus diz, olha, último dia, na noite em que foi traído, Paulo fala. Ele fala, olha, eu tinha saudade de mais uma vez estar junto com vocês. Quando nós estamos bem, quando estamos, o brasileiro fala por cima da carne seca, a gente não precisa dos irmãos. Se tem tudo em casa, se fica tranquilo, se tem aquele sofá maravilhoso do qual você está me assistindo, aleluia. Você não precisa do irmão. Mas quando acaba o dinheiro, quando acaba o desespero, quando a luta vem, quando vem uma enfermidade, quando você está sozinho, quando o desespero bate, e de repente você encontra o irmão, você encontra a Deus, e você pergunta, por que eu não antes eu busquei a Deus? Deus tem um propósito na sua vida, porque Deus, Ele quer que nós busquemos a Deus, mas infelizmente só quando temos contração de uma doença, quando temos afronta da nossa vida, nós buscamos a Deus. Ah, como é maravilhoso! O salmista fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você olha esse salmo no hebraico, essa palavra nada não existe no hebraico. No hebraico o Senhor é meu pastor, não faltará. O que ele diz é, o Senhor é meu pastor. O meu pastor não faltará. O meu Deus não faltará na minha vida. O meu Jesus não faltará na minha vida. O Senhor é o meu pastor. E o meu pastor não faltará. Meu pastor está presente. Meu pastor está comigo. Meu pastor opera na minha vida. Aleluia. Aleluia. Deus faz essa obra nas nossas vidas. Você sabe que no Brasil hoje é o dia do Senhor é meu pastor? Conhece esse dia? Você vai na casa do seu pastor e você vai comer na casa dele. E aí ele pergunta, você trouxe alguma coisa? Você fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Alguns amigos fizeram isso com o pastor deles ali em Maringá. Irmão, Deus é o nosso pastor, Deus é o Deus que opera. E Deus quer mudar a tua história. Para mudar a tua história, você tem que levantar. Nós temos um problema muito sério. Hoje em dia, os chips, eles tinham um problema antigo, que é o memory effect. Memory effect significa que tudo tem tanta coisa na memória que ele não consegue apagar. É tanto trauma que você não consegue apagar. O apóstolo Paulo diz, eu esqueço o que está atrás. Nós, crentes que não temos libertação, nós temos um para-brisa do tamanho de um espelho retrovisor, e o nosso espelho retrovisor é o tamanho de um para-brisa. Você lembra como teu pai te ofendeu, como o professor te esqueceu, como aquela professora da terceira série primária, você lembra até hoje, foi no dia 7 de abril, um dia muito chuvoso, que ela chegou para você e falou, você nunca vai conseguir nada na sua vida, e essa palavra marcou meu coração, está sangrando até hoje, ô Senhor, misericórdia. Depois você admira, por que você não tem? Irmão, tem que fazer um delete, tem que tirar esse memory effect, tem que olhar para frente, irmão. Você não é um crente com torcicolo, olhando para trás, indo para frente. Você tem o Senhor Jesus na tua vida. Ele abre o mar, Ele abre o caminho, Ele te conduz às veredas, Ele é contigo, nada te faltará, porque Deus é contigo. Ele não vai faltar com você. Mas para isso precisamos mudar a nossa postura. Precisamos parar, irmão. A gente vem de uma terra em que brigar é cultura. Eu nunca vi coisa... Como a gente gosta de brigar, não é verdade? Você conhece algum colega de trabalho com o qual você não brigou ainda? Só na pandemia. Como a gente briga por coisas pequenas, porque não pude tirar férias, porque eu planejei isso e não deu certo. Nós temos tanto planejamento. A Bíblia fala que Agar, ela era uma escrava, mas Deus tinha um projeto na vida dele. Ela era uma escrava e um homem ungido de Deus, chamado pai da fé, aprontou com ela. Um homem abençoado, Deus chama ele como herói da fé, mesmo assim, falhas. Ela tinha um coração dolorido, machucado, abusado por um homem de Deus. E Deus fala, olha, eu sou contigo. Irmão, não olhe para trás. Não olhe para trás para as pessoas que afrontaram. José falou, ele falou, não se preocupe, não foram vocês, foi Deus que foi à nossa frente, porque Ele usou essa estratégia para salvar todo o nosso povo. José tinha visão espiritual. Irmão, às vezes nos falta visão espiritual.
Nós precisamos ver as coisas espiritualmente. Deus tem um propósito. Muitas vezes nós não percebemos aquilo que acontece nas nossas casas. Eu lembro um dia chegou uma prima me visitando, eu conheço ela. Eu falei, ó prima, só uma coisa, aqui não entra cigarro. Ela falou, não se preocupe, eu fumo na sacada. Eu falei, você não entendeu. Nessa casa não tem nem cigarro de chocolate. Aqui não entra cigarro. Aqui não entra cerveja. Ela falou, mas minha cerveja é sem álcool. Eu falei, nem cerveja de brincadeira. Essa casa foi consagrada ao Senhor. Deus é nessa casa, nós te abençoamos essa casa. E eu me alegro que você quer perguntar na nossa casa, mas é no padrão da palavra de Deus. Ela chegou um dia e falou, obrigado, Teodoro. Nunca alguém me confrontou. Sabe, irmão, nós não queremos confrontar nossos filhos, deixa eles. É um amiguinho que quer visitar. Se ele vai dormir fora uma noite, deixa. Deus está no controle. Deus fala para Agar, você pega na mão desse menino e eu vou estar com ele. Não solta a mão, irmão. Não solta o filho, ora. Eu lembro quando nossos filhos estavam adolescentes, tivemos desafios muito grandes. Eu lembro, nasceu a oração da manhã. E Deus usou isso. Na verdade, o que foi para nós um desafio muito grande, um problema, Deus transformou em bênção, porque a oração da manhã existe hoje graças ao desafio dos meus filhos. Eu lembro como tinha uma irmã que falou, Teodoro, você não pode fazer isso com eles. Eu lembro na época, eu fui muito duro com eles. Ela falou, é melhor eles em casa, mesmo que estão desviados, do que você assim. E ela manteve o filho em casa. Hoje o filho dela é budista. Ela chegou e falou, pastor, teus filhos todos servos de Deus. Eu falei, é só Deus na graça, mas você tem que segurar a mão e Deus vai ser com ele. Faz a tua parte, irmão, faz a tua parte, irmão. Não seja ausente, pai. Não é responsabilidade da esposa, a educação, é de você, pai, também. Olha o que seus filhos estão assistindo, ora pelos seus filhos. Quando foi a última vez que você passou uma noite orando pelos seus filhos? Ah, irmão, nós somos tão acomodados e estranhamos quando a nossa vida anda. Deus olha para essa mulher, eu fico impressionado. Essa mulher, na verdade, não tinha nada, e Deus lhe deu tudo. Ela estava no fim, e Deus a encontrou. Ela no meio de um problema, chorando. Deus vê o choro do menino, e ele chega e ele fala, não chora, não se preocupe. Irmão, quando Deus é conosco, mesmo você não tendo nada, mesmo que a última água foi embora, mesmo que você não tenha mais nada dentro da tua vasilha, Deus é contigo. E quando Deus é contigo, irmão, Deus opera, Deus transforma, Deus faz a obra. Você não precisa ter dinheiro para ser um homem de Deus. Você precisa ser um homem de Deus para que Deus abra os rios de água viva na tua vida. Isso não significa que você vai estar nadando em dinheiro. E eu tenho visto que pessoas que nadam em dinheiro, nadam também nas úlceras. Ficam preocupados com investimento, ficam preocupados com isso, preocupados com aquilo. Atenda ao Senhor, sirva ao Senhor, quer seja em humildade para amar o próximo, quer seja em buscar a presença de Deus na palavra, quer seja na oração, na fidelidade da igreja, quer seja no dízimo, em questão de ajudar pessoas deficientes, quer seja você estar permitindo uma pessoa discipular você. Você tem alguma pessoa que tem autoridade de te confrontar? Nós somos uma geração que nós somos os singles. Nós sabemos o que nós queremos. A grande maioria da população desse país vive sozinho. E no máximo eles têm um animal em casa, e não uma pessoa, porque o cachorro é maravilhoso. Independente do que você faz, ele se alegra, o animal te recebe, mas pessoas são complicadas. Sabe por que as pessoas são complicadas? Porque as pessoas são como você, como eu. Elas são complicadas. Nós temos hoje, é tanta alergia que existe hoje em dia, na verdade. Quanta coisa que você tem hoje. Não é só vegetário, é vegano. E ele tem alergia de leite, outro tem de cevada, outro tem alergia de trigo, outro tem alergia de culto, outro tem alergia de oração, outro tem alergia de pastor, outro tem alergia de irmão, outro tem alergia de jejum, outro tem alergia de ir à casa do Senhor, outro tem alergia de levantar cedo, outro tem alergia de dormir. Tem tanta alergia hoje em dia. Aí eles inventam umas doenças sobre comportamento. Aí você não educa mais a criança, ela explode, aí você dá um nome para essa. É uma enfermidade que ele tem. Irmão, quando Deus nos dá a palavra, Ele diz, busca-me em momento de angústia. Eu aprendi uma coisa, irmão, não tem nada que os teus joelhos não vençam no inferno quando você busca a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao orgulhoso. E orgulho, nós não percebemos quantas coisas são orgulho na nossa vida. E às vezes Deus precisa permitir nós sermos humilhados para podermos ser usados. Que nós entramos num momento de desespero para Deus poder usar a nossa vida. Que nós uma vez estejamos no final da nossa inteligência para usarmos a inteligência de Deus. Para nós um dia realmente sermos afrontados no mundo para sermos exaltados por Deus. Deus tem um propósito na sua vida.
E o propósito de Deus é que você busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus tem um plano na sua vida. Agar, ela nunca imaginaria que ela entrou na palavra de Deus. Que milhares, milhões e bilhões de pessoas leem a palavra de Deus. E o nome de Agar está escrito como uma das precursoras do abençoado de Deus. Quando você busca a Deus, quando você permite Deus mudar a tua história, quando você ouve a palavra de Deus, e quando você permite que Deus faça você passar pelo vale da sombra. A Bíblia fala que o caminho é estreito, mas nós queríamos um caminho largo. A Bíblia fala que se nós andarmos com o Senhor Jesus, seremos perseguidos. Nós não queremos ser perseguidos, nós queremos estar na moda, nós queremos ser presentes, nós queremos que todos olhem para nós, que tenhamos as últimas roupas, a mais nova moda em questão do celular. Queremos estar o dia todo ligados em toda a mídia e esquecemos de buscar ao Senhor, esquecemos de buscar a sua palavra. Esquecemos de que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez há muito tempo atrás aconteceram coisas na sua vida, ainda na sua terra natal, com seus pais, na escola, afrontas, amigos, bandidos, traumas de assalto, morte na família. Temos um irmão aqui na igreja, ele perdeu o irmão ano passado, perdeu a irmã em dezembro, e essa semana perdeu mais um irmão. Ela estava gritando de dor. Nessa terra existem lutas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós vencemos o mal. Nós andamos na presença. Fique em pé. Há muitos momentos na nossa vida em que nós esquecemos do padrão de Deus nas nossas vidas. Esquecemos que Deus, Ele nos ama, mas para que nós possamos ser úteis ao reino, nós precisamos passar pelo vale. Nós precisamos ser moldados na casa do oleiro. E moldar a carne viva dói. E nós reclamamos muito, murmuramos muito, desaprendemos a obedecer porque nós queremos fazer aquilo que nós queremos. Eu gostaria de desafiar você nesse ano de 2025, um mês já passou, que haja uma mudança, de você buscar a Deus, de você permitir o Espírito Santo fazer obra na sua vida. Muitas coisas que talvez você nem entenda, mas simplesmente você está passando. A irmã esses dias passou, entregou um cartão para uma irmã, ela veio hoje de manhã aqui na igreja, ela falou, puxa, quanto tempo eu estava procurando. Às vezes nós esquecemos de falar do amor de Deus, nós esquecemos. Eu tinha um colega na empresa, 9 anos, sentado mês a mês, eu não sabia que ele era crente. Quantas vezes eu fiz discussões de desafio para levar pessoas a Cristo, e um dia descobri que ele era crente, falei, mano, o que foi isso? Por que você nunca me ajudou? Ele falou, eu estava ajudando, intercedendo em silêncio. Eu falei, irmão, às vezes é coisa pequena, se liga um pessoal, estou orando por você. Chegou uma pessoa essa semana na oração da manhã, eu entreguei um cartão para ela faz 25 anos atrás. Ainda era nesse lugar, a gente mudou 2 vezes, a gente voltou. E ela falou, esse cartão estava lá na minha parede lá. Ela estava agora com dificuldade. Ela falou, obrigado que um dia você me deu esse cartão. Sabe, nós muitas vezes não sabemos o quanto Deus conta com você. Não é só você que conta com Deus, Deus conta com você. Não é só você que sonha com Deus, Deus sonha com você. Não é só você que tem planos, Deus tem planos com você também. Mas para isso precisamos ouvir a voz de Deus. E às vezes só permitimos Deus nos falar quando estamos nas últimas. Que Deus esteja ministrando na sua vida. Que essa palavra, onde ela chegar, que possa estar trazendo fruto. Que um dia você possa saber que Deus, Ele quer operar na sua vida. Ele quer operar lá onde você está com dificuldade. A ver lá está que Gideão, quando Deus o chamou, ele estava no lagar. Ele estava lá batendo trigo no lagar. Estava escondido, humilhado. E quando ele vence os midianitas, ele vence eles no derrota no lagar. Lá onde foi a tua maior humilhação, a tua maior derrota, Deus vai te dar vitória se você permitir Deus fazer obra na sua vida. Talvez você ainda não aceitou o Senhor Jesus e esse é o melhor dia. A Bíblia fala, esse é o dia que o Senhor fez. E se você quiser, ora comigo, diga assim, querido Pai que estás no céu, através de Jesus Cristo eu chego na tua presença. Te agradeço pelo teu amor. Reconheço que sou pecador. Eu sinto muito, Senhor. Te peço perdão de todos os meus pecados. Eu te convido, Senhor Jesus, entra na minha vida. Faz tudo novo. Eu te proclamo meu único Senhor e Salvador. Para a honra e glória de Deus Pai. E em nome de Jesus, toda obra do inferno na minha vida, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Saia da minha casa. Saia da minha mente. Saia da minha família. Eu sou do Senhor Jesus. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Pai, Tu és o Deus que muda a história dos Teus filhos, Pai. Tu és o Deus, Senhor Deus, nessa fonte de água viva, Pai. Quando choramos, desesperados, agoniados, Pai, não sabemos como continuar. Senhor Deus, Agar foi abandonada, foi expulsa, foi humilhada, Senhor Deus, e não tinha para onde ir, Pai. Não tinha nada, nem mesmo um cântaro de água cheia, porque estava vazio, Pai. Mas Tu eras com ela, Pai. E quando Tu és com alguém que não tem nada, é melhor do que, Senhor Deus, uma pessoa que tem tudo e não tem a Ti, Senhor. Senhor, nós precisamos da Tua presença nas nossas vidas. Pai, eu peço por cada um dos Teus filhos que está aqui hoje, Pai, que foi humilhado, Pai, que está desesperado, que está enfermo, que está desempregado, Pai, que está com problema do visto, Pai, que tem problemas de desavenças familiares, Pai, que não consegue, Senhor Deus, perdoar os outros, Senhor, que não consegue perdoar a si mesmo, Pai, que anda entristecido, Senhor Deus, depressivo, Senhor Deus, e não consegue mais achar a alegria do Senhor. Pai, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus dos milagres. E Tu és o Deus, Tu és fiel quando nós somos infiéis. E Pai, Agar, ela estava sofrendo uma consequência, Pai, de uma infidelidade de uma outra pessoa, Pai. Mas Tu, Senhor Deus, és fiel nas consequências, Senhor Deus, da infidelidade de outras pessoas, porque Tu honras a Tua palavra e Tu consertas o que nós fizemos de errado, Tu restauras, Tu restituis, Senhor Deus, Tu reconcilias, Pai. Precisamos de Ti, Pai. Eu peço, abraça esse Teu filho, Pai, que não sabe como continuar, Pai. Senhor Deus, vem Tu, Senhor, levantando essa filha, Pai, que está com tanto trauma, Pai. Vem Tu, Senhor Deus, acalentando esse jovem, Pai, com o coração tão entristecido, Pai. Vem Tu, Senhor Deus, com essa pessoa, Senhor Deus, que caiu, Senhor Deus, nesse vício, Pai. Vem Tu tirando, Senhor Deus, da pornografia. Vem tirando do vício do jogo. Vem tirando, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus vivo, Pai. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós proclamamos, Senhor Deus, o Teu poder, Pai. Vem Espírito Santo, Senhor, vem dirigindo cada um, Pai. Tira a angústia, tira o medo, Pai. Sabemos que andamos na Tua presença, Senhor. Eu peço para os Teus filhos que Tu alargues, Senhor Deus, que Tu lhes dês discernimento, que eles cresçam na Tua presença, mas que eles saibam que são amados por Ti, Senhor Deus. Mesmo que eles andem pelo vale da sombra da morte, Tu estás com eles. Aleluia. Vem, Senhor Deus, quando o louvor, Senhor Deus, estiver, Senhor Deus, nos direcionando na adoração, Pai. Vem, Senhor Jesus, batizando os Teus filhos. Vem, Senhor Jesus, levantando os Teus filhos. Vem dando visão do alto, vem dando discernimento. Vem dando, Senhor Deus, realmente a busca da Tua presença, Senhor Deus, de no secreto, na oração, no jejum, Pai, de buscar a Tua presença e não desistir, Senhor Deus, até Tu vires, Senhor Deus, dizer, Senhor, eu não Te deixo, Senhor, se não fores comigo. Pai, precisamos de Ti, Senhor. Pai, eu Te peço também por todos aqueles, Senhor Deus, que são alcançados por essa mensagem, Pai. Só Tu conheces, Senhor Deus, todos os infortúnios, Pai. Tu conheces, Senhor Deus, as tristezas, Pai. Tu sabes da sina de cada um, Pai. Mas Tu és o Deus que transforma, que muda, que edifica, que levanta e diz, eu estou contigo. Deus, Tu és o Deus da nossa vida. Tua palavra diz, Tu eras como um menino, e ele era abençoado. Senhor Deus, a mãe conduzia na mão e Tu abençoavas a caminhada, Pai. Senhor Deus, eles escolhiam caminhar contigo e Tu abençoavas a trilha, Senhor Deus. Eles escolheram o caminho a seguir contigo e Tu abençoavas, Senhor Deus, o seu destino. Senhor, precisamos buscar a Tua presença, precisamos pedir a Tua ajuda, precisamos andar nos Teus caminhos. Senhor, precisamos mais de Ti, Pai, mais do Teu amor, mais do Teu louvor nas nossas casas, mais palavras de edificação, mais palavras de glória. Perdoa, Pai, quando somos pessoas rabugentas, camonas, quando sempre brigamos, Pai. Tira isso das nossas casas, Pai. Espírito em briga, Senhor Deus, saia das casas em nome de Jesus. Que sejam casas de paz, de bênção, de alegria, Pai. Debaixo da Tua presença e da Tua perfeita vontade, Te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.